Olá, graça e paz, glórias ao nome do nosso Deus. Que bênção estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra do nosso Deus. É bênção de Deus, irmãos. O arrebatamento não ocorreu, mas pode ocorrer a qualquer momento. Você pode estar começando a assistir esta lição e no decorrer desta lição o Espírito Santo te pegar, meu amado. Esse é o dia do arrebatamento, o dia do encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Mas enquanto isto não acontece, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical, cumprindo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sou grato a Deus pela sua vida, pelas orações, pelo carinho, pelas mensagens de apoio, de incentivo, por aqueles irmãos que estão se apresentando para fazer parte do grupo dos 300, aquelas pessoas que Deus vai levantar, quem sabe é você, para nos ajudar, nos dar o suporte que nós precisamos para continuar com esta obra. Semanalmente nós estamos produzindo conteúdo para professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo live aos domingos, às 9 horas da manhã. Sexta-feira nós estamos ministrando a volta de Jesus na live sempre às 20 horas. Meu querido, nós queremos fazer mais na obra de Deus. E o seu apoio, a sua oração é fundamental para alargarmos os nossos horizontes e abençoarmos milhares e milhares de pessoas, tá bom, meu amado? Então, fique comigo, me acompanhe, me ajude, que nós vamos participar dessa lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 6, o ministério de apóstolo. Texto base da lição, Efésios capítulo 4, versos 7 ao 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, sendo que também antes tinha descido às partes baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O apóstolo é um dos vários dons de ministérios que são concedidos à igreja através do Espírito. Este dom dado à igreja visa a capacitação espiritual do salvo para o exercício da liderança cristã. Um apóstolo é alguém enviado por seu mestre com uma mensagem a ser entregue, quer ou a ouçam ou quer deixem de ouvir. Aos apóstolos que fazem parte do grupo dos 12 que foram chamados inicialmente por Jesus. E há os que foram chamados depois, como é o caso, por exemplo, de Paulo e de Barnabé. O Espírito Santo, amado, ele continua concedendo esse dom
à igreja nos nossos dias. Por que ele continua dando? Porque é um dom ministerial. A igreja ainda continua tendo a necessidade de homens capacitados para exercer o papel de liderança. Nós vamos compreender nesta lição que o apóstolo, meu amado, os apóstolos do Senhor, eles doutrinaram, eles ensinaram, exortaram, alimentaram, cuidaram da igreja. Eles fizeram um papel muito parecido com o papel do Senhor, que é o bom pastor. Ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então o apóstolo, ele exerce papel de liderança. Ele é alguém que foi enviado pelo seu mestre com uma mensagem específica. Agora, esta mensagem pode ocorrer dela ser aceita ou não, mas o apóstolo, ele vai cumprir o papel outorgado pelo seu mestre. O colégio apostólico. Quando falamos do colégio apostólico, meu amado, embora o ser apóstolo é uma função, é um dom concedido pelo Espírito Santo à igreja, que a pessoa vai exercer o papel de liderança, nós precisamos distinguir o que é o apóstolo dos nossos dias, o apóstolo do colégio apostólico. Quando nós falamos desse colégio, nós não estamos elitizando esses homens, mas é a esses 12 homens, exceto Judas, que traiu Jesus, depois entrou Matias no lugar dele, esses homens, o Senhor capacitou de uma forma sobrenatural. Eles apóstolos doutrinários, apóstolos que escreveram, literários. Então nós vamos ver vários apóstolos, mas como esses 12, meu amado, o período apostólico, da qualidade do colégio que nós temos apostólico, foram aqueles 12 inicialmente chamados pelo Senhor, que testemunharam todas as obras de Jesus, que testemunharam a ressurreição de Jesus, que testemunharam a ascensão de Jesus, encerrou-se com João. Tá bom, meu amado? Então nós vamos falar nesse primeiro tópico acerca desse grupo, desses 12 homens que foram escolhidos por Deus. O termo apóstolo. O termo se refere a um enviado e mensageiro. É alguém que foi enviado pelo seu mestre a comunicar uma mensagem específica. O apóstolo não é um mero enviado. Todo o seu ser está em plena conformidade com a mensagem a ser entregue. Ele é uma extensão do caráter do seu mestre. A mensagem comunicada surtiu efeito no apóstolo. Quando ele fala, ele o faz a partir da sua experiência pessoal. Se necessário, ele morrerá por conta desta mensagem. Para ele, sua existência está atrelada à sua missão. Então, quando nós falamos de apóstolo, irmão, literalmente, apóstolo, ele vai trazer o sentido de alguém que foi enviado e mensageiro. Então, é alguém que foi enviado para comunicar, transmitir, fazer conhecida uma mensagem. Então, é alguém que foi enviado pelo seu Senhor para comunicar uma mensagem específica. Agora, o apóstolo, ele não é apenas um mero enviado. Ele é alguém que ama a mensagem. Ele é alguém que se identifica com o seu mestre. Ele não é como carteiro que entrega a carta por obrigação, porque é profissão. Mas o apóstolo, ele quando é enviado, primeiro ele passou pela experiência da palavra. A palavra surtiu efeito na vida dele. A palavra transformou a vida dele. Quando ele fala, ele está em plena harmonia, em conformidade, porque ele foi transformado pela palavra. E ele é uma extensão do caráter do seu mestre. Então o apóstolo é muito mais do que um papagaio falando, alguém que aprendeu a técnica de pregar, de mexer com a emoção das pessoas. A mensagem que ele vai levar às pessoas, ele fala com conhecimento de causa. Gente, esta palavra mudou a minha vida. É por isso que ele
prega, é por isso que ele fala, e ele fala a partir da sua experiência pessoal. É por isso que a mensagem, ela tem tudo a ver com seus princípios, com seu caráter, com seus valores, porque ele foi transformado por essa mensagem. E outra característica do apóstolo: se necessário for, meu amado, ele vai morrer por conta da mensagem, como nós vemos o relato desses apóstolos. Todos eles foram martirizados, exceto João, mas não foi por falta de tentativa, tá bom, meu amado? Que tentaram matá-lo e ele só não morreu, porque para o apóstolo, a razão da existência dele está atrelada à missão que lhe foi confiada pelo Senhor. Mais do que entregar a mensagem, ele ama o mensageiro, ele ama o dono da mensagem, ele ama o seu mestre. E nós vamos ver isso nos apóstolos, nesse colégio de apóstolos. Eles tinham isso em comum: eles amavam o Senhor Jesus e tiveram as vidas impactadas, transformadas pela palavra que eles pregam. O colégio apostólico. Os primeiros 12 discípulos chamados pelo Senhor fizeram parte desse colegiado. Todos passaram por um rigoroso treinamento, com aulas práticas e teóricas. A princípio, tratava-se de um grupo de homens que, na sua maioria absoluta, eram simples, imaturos, cheios de falhas e fraquezas. A estes, Jesus dedicou muito tempo, pois após sua ascensão aos céus, seriam eles que dariam continuidade na pregação do Evangelho e também ficariam com a incumbência de apacentar, doutrinar, ensinar e cuidar da igreja do Senhor. Então, esse colégio apostólico, meu amado, esses discípulos, vamos dizer assim, a princípio eram pessoas problemáticas. Vai ver lá, João e o irmão dele, querendo saber quem seria o maior no reino do céu. E pede até a mãe dele: Senhor, vá minha mãe, vai lá, pede papai, pede a Jesus lá pra gente sentar um do lado direito, do lado esquerdo, corre, mãe. E Jesus falando: olha, vocês estão competindo entre vocês. E ele pede uma criança e fala: olha, quem quiser ser o maior do reino de Deus, você como essa criança. Jesus lavou os pés. Então Jesus, ele gastou muito tempo com esse grupo, irmãos. Meu irmão, não tem faculdade que tenha carga horária tão intensa. Foi 3 anos a 3 anos e meio, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A carga horária era intensa, meu amado. Eram aulas práticas, entendeu? Expulsando demônio, e teóricas. Falou: Senhor, por que nós expulsamos e o carcará, o encardido, não quis sair? Jesus explicava para eles em particular. Então, Jesus, ele gastou tempo com esses homens, irmãos. Eles eram imaturos, cheios de falha e fraqueza. Parece a minha imagem, entendeu? Eu e você eram homens até, de certa forma, desacreditados. Pedro e João, pescadores, irmãos. Homens simples, na sua maioria eram homens simples, irmãos. Imaturos, porque eles precisavam amadurecer. Pedro, por exemplo, no momento ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo mundo: ô Pedrão, ó, saiu bonito na foto. Daqui a pouco: não, Senhor, tem dó de ti mesmo, não permite que isso aconteça não. Arreda de mim, Satanás. E o pessoal: ó, pera lá, Pedro estava lá em cima e agora está aqui embaixo. Então eles eram inconstantes, mas Jesus foi trabalhando o caráter deles. Jesus foi trabalhando a personalidade, a impulsividade deles, meu amado. Porque quando Jesus ele retornasse ao céu, porque ele morreu, ressuscitou, durante 40 dias ele andou entre eles, confirmando a fé, e ele foi assunto ao céu. Ele foi ao céu. E ali eram esses homens que eram, a princípio, imaturos, cheios de falhas, que Pedro, que não sustentava em pé o que ele falava sentado, inconstantes, rivalidade, disputas. Esses homens agora, depois disso, eles se tornaram homens maduros, homens capacitados para o quê? Pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônio, apacentar a igreja, doutrinar, ensinar e cuidar da noiva do Senhor. Então, por isso que ser apóstolo
apóstolo, meu amado, é muito mais do que o sentido da palavra, que é um enviado com uma mensagem. Esse grupo é que estariam estabelecendo as bases, a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Foi tudo que Jesus ensinou para eles durante o período de aprendizado, com aulas práticas e aulas teóricas. Amém, meu amado? Glórias ao nome do nosso Deus. A singularidade dos 12. Estes 12 foram chamados pessoalmente por Jesus, exceto Matias, que foi o substituto de Judas. Todavia, ele esteve presente com o grupo desde o começo. Há que se ressaltar que estes 12 andaram com Jesus, testemunharam os altos e baixos de um aprendiz. A eles foi confiada a missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tal foi o poder do Espírito na vida destes homens que o mundo foi impactado até os nossos dias com a obra realizada através deles. Meu amado, nós temos que realmente reconhecer a singularidade desses homens, amados. Olha, Deus já levantou homens extraordinariamente, homens com poder e autoridade. John Wesley, Martinho Lutero, John Hus. Meu irmão, vão faltar nomes aqui. Homens usados com autoridade. Mas esses 12, irmãos, como eu já disse, dos 12, Judas foi o filho da perdição, foi o que se perdeu. No lugar dele foi levantado Matias, e foi lançado sorte, caiu sobre ele. Todavia, esse Matias, segundo o relato em Atos dos Apóstolos, ele esteve presente desde o começo da caminhada, ele não caiu de paraquedas no ministério não, irmão. Ele estava presente, que uma das condições para ser apóstolo é estar presente desde o início do ministério de Jesus, ter testemunhado os milagres, ser testemunha da ressurreição de Jesus, ser testemunha da ascensão de Jesus, tá bom? Esses apóstolos, irmão, eles viveram os altos e baixos de um aprendiz. Por exemplo, você acha que é fácil, irmão? Você está num barco, numa tempestade de noite, um barco sacode para um lado, sacode para o outro, e nós vamos morrer, vai procurar Jesus, está dormindo. Aí Jesus falou: Senhor, levanta porque nós estamos morrendo. Jesus aquieta, homens de pouca fé, porque vocês duvidaram? Daí Jesus vem dar uma outra lição. Não, vocês podem ir no barquinho na frente que eu vou depois. Ô irmão, Jesus não explicou como é que ele ia. Jesus foi no meio da tempestade, parecia que ia morrer, e os homens começaram até a acreditar em fantasma, irmão. Supersticiosos, irmão. Acreditar em fantasma. É um fantasma. E era Jesus. Então, esses homens viveram os altos e baixos, irmão. Certa feita, Jesus trouxe um discurso tão duro que falou: Senhor, muda o discurso aí que não está dando ibope, não. Está todo mundo indo embora. E vocês querem ir também? Quiser, a porta está aberta. Ninguém é obrigado a me seguir. Então, meu amado, Jesus falou assim: olha, os passarinhos, eles têm o que comer, os pardais, o lobo, todos eles têm onde dormir. Agora, o Filho do Homem, eu não tenho nada para oferecer para vocês, não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês estão dispostos a me seguir? Meu amado, todos ficaram com ele: estou contigo e não abro. E quando Jesus foi entregue, então, todos eles correram. Ficou só João e Pedro que foram acompanhar Jesus. Meu amado, eles passaram os altos e baixos do andar de ser aprendiz. Tá bom, meu amado? Eles testemunharam, eles viveram fortes emoções, eles levaram um choque de realidade. Então, a missão que Jesus estaria confiando a eles, amado, só Jesus. Tem um livro que eu sou apaixonado. Meu irmão, se você puder me abençoar com este livro, olha, Deus vai te dar um grande galardão, tá bom, meu amado? Tem um livro que eu sou apaixonado, estou doido para ter esse livro. O Treinamento dos 12. Ele mostra como Jesus trabalhou entre os 12, a partir da personalidade, a partir do histórico. Nós temos lá o Simão Zelote, era daqueles que puxava a faca para matar alguém. Nós temos lá Mateus, o publicano, porque o Zelote e o publicano, eles eram inimigos mortais, entendeu? Nós temos Pedro ali que puxa uma espada, que quer cortar a cabeça do homem, mas acerta a orelha e arranca a orelha fora. Então, meu amado, Jesus trabalhou de forma singular na vida desses homens, porque esses homens pregariam o Evangelho em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meu amado, o poder de Deus na vida desses homens, eu já li obras maravilhosas relatando das experiências que esses homens viveram, que não são relatos bíblicos, mas são fatos históricos. Há muitas histórias. Eu gosto muito de ouvir o pastor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, ele dá aulas na internet, ele dá palestra, eu acho maravilhoso como Deus usa o conhecimento desse homem. Então, meu amado, Deus usou esse homem de tal forma que o mundo que nós conhecemos, amados, foi impactado até os nossos dias com a mensagem desses homens, porque esta mensagem mudou a minha vida e mudou também a sua vida, tá bom, meu amado? Então, nós vemos aí o colégio de apóstolo, esses 12, exceto Matias, que não estava entre os 12 inicialmente, mas foi o substituto de Judas. Glórias ao nome do nosso Deus. O apóstolo Paulo. Amados, falar do apóstolo Paulo é quase que chover no molhado. Paulo, ele foi tido como um apóstolo, ele mesmo se julgava o menor dos apóstolos. Como um filho abortivo, entendeu? Que nasceu fora de época. Ele foi dos apóstolos o único que perseguiu a igreja do Senhor. Mas Paulo está para o cristianismo o que foi Moisés para o judaísmo, dadas as devidas proporções. Moisés recebia a revelação direta de Deus e comunicava ao povo. Paulo, ele recebeu revelações diretas do Senhor Jesus, que se apresentava para ele e ele escrevia doutrinando a igreja, ensinando acerca dos dons espirituais, falando do arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Meu irmão, Paulo foi um apóstolo que Deus usou com poder e autoridade. Então, abre-se aqui um tópico somente para falar de Paulo. Saulo e sua conversão. Conspirou diretamente na morte de Estevão, odiava os cristãos, arrastava para a prisão os cristãos que encontrava pelo caminho, invadia casas e estava decidido a pôr um fim no cristianismo. Foi com este intento que se dirigiu até Damasco, ocasião em que teve um encontro com Jesus. Foi a partir deste episódio que sua vida mudou radicalmente. Se outrora ele perseguia os cristãos, depois de sua conversão, ele levou multidões aos pés de Jesus. Saulo de Tarso, meu amado, a primeira coisa que eu quero destacar é que Deus não mudou o nome de Paulo não, tá, meu amado? Era Saulo de Tarso, era o nome dele gentio, e era o nome dele hebraico, né? E Paulo era o nome dele gentio, tá bom? Só para esclarecer, Deus não mudou o nome dele. Paulo, meu amado, Saulo, vamos dizer assim, ele conspirou para a morte de Estevão. Ele participou do grupo que arrumou as falsas testemunhas. Lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo estava o quê? Em concordância. Ele segurou as vestes de Estevão. Ele participava daquele grupo de uma sinagoga que ninguém poderia resistir a Estevão no debate. Então, já que não podia ganhar no debate, eles fizeram o quê? Arrumaram falsa testemunha para acusar o homem, tá bom, meu amado? Então, Paulo esteve entre esses. E a partir dali se deu a perseguição aos cristãos. Paulo, ele entrava, meu amado, pelas casas, arrastando homens e mulheres cristãos para colocar na prisão. E ele parecia um pitbull, meu amado, atacando os cristãos, e parece que Deus estava deixando a coisa na corda bamba. Paulo estava se sentindo dono da razão, cristão orando, cristão sendo preso, parecia que Deus não estava agindo, mas Deus estava ouvindo a oração do crente, irmão. Por isso que a gente deve abençoar aqueles que nos amam, que nos perseguem, porque quem nos persegue hoje pode ser um canal de bênção na vida da gente amanhã, pode ser um canal de bênção na obra de Deus. Então a gente tem que tomar muita prudência. Paulo, ele pegou carta e autorização das autoridades para prender todos os cristãos que ele achasse pelo caminho. Ele estava decidido a acabar com o cristianismo, irmão. Foi com esse pensamento que ele foi até a cidade de Damasco, e lá ele queria prender todos os cristãos. Teve um profeta lá, Ananias, que Deus falou: olha, Ananias, tem um tal de Saulo aí, que ele ouviu, me viu você chegando e você entrando e pondo as mãos. Senhor, vem cá, esse aí é o Paulinho?
É o Saulo Pitbull que você está falando? Vem cá, eu estou achando que você não sabe quem é esse camarada, não. Ele tem causado muito mal, tem arrastado os teus servos aí, tem uns irmãos aí com hematoma, tem uns irmãos presos, uns parentes, tudo presos aí por causa desse Saulo que você está mandando aí. Eu acho que você está meio equivocado, irmão. Até o profeta questionou a Deus, porque o homem era perigoso, irmão. E foi ali que ele teve um encontro com Deus, irmão. Não vou falar que ele caiu do cavalo, porque o primeiro texto não fala que ele estava no cavalo, fala que ele caiu por terra. Tá bom, meu querido? Então, são algumas coisas que nós aprendemos aí que, talvez, no texto não bate, tá bom? Foi nessa ocasião que ele teve um encontro com Jesus. Ele não sabia, ele estava perseguindo Jesus. E ali, a partir daquele encontro, ele mudou radicalmente, uma conversão genuína. Ele deixou de fazer o que ele fazia e passou a fazer aquilo que ele perseguia. Nós destacamos que outrora ele espantou os cristãos e queria matar, empreender, acabar com o cristianismo. Mas uma vez que ele teve encontro com Jesus, meu irmão, aquele homem pregou e alcançou multidões para Jesus, e posso afirmar, ele alcançou foi milhões e milhões, se não bilhões de pessoas para Jesus. Sabe por quê? Até hoje nós estudamos Paulo, até hoje estudamos as doutrinas, o ensinamento, o testemunho, a vida que ele teve. Meu irmão, foi algo tremendo que Deus fez através do apóstolo Paulo, meu amado. Ele não estava no colégio apostólico entre os 12, mas nós vamos ver a relevância. Quase a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, irmãos. Quase a metade. São 16 ou 17 livros que Paulo escreveu. É impressionante, meu amado, como Deus usou este homem com poder, graça e com autoridade. Ele causou muita dor e sofrimento, mas ele foi um canal de bênção. O que eu compreendo com isso? Há pessoas hoje que estão em evidência, ocupando cargos importantes, que estão amaldiçoando a nação. Há pessoas que hoje estão entregando essa nação às trevas, que trabalham para as trevas. Nós devemos orar pelas autoridades, para que elas venham ter uma experiência com Deus, para que elas sejam um canal de bênção para esta nação, e Deus pode fazer isso. Deus pegou um homem problemático, um homem que achava que estava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo tudo errado, causando um grande prejuízo para a obra de Deus. Mas esse homem se converteu, se rendeu ao Senhor e foi um canal de bênção. Ore pela vida do seu marido, não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista do seu irmão, não desista do seu pastor. Continue orando, porque no tempo de Deus, Deus vai mudar toda a circunstância à sua volta. Amém? Um homem preparado para servir. Há quem concorde com a afirmação. Paulo foi para o cristianismo o que Moisés foi para o judaísmo. Pode parecer um pouco exagerada a tal afirmação. Todavia, ela não deixa de ser, em parte, verdadeira. Paulo recebeu do Senhor revelações tão grandiosas que ele foi permitido um espinho na carne, a fim de que não se exaltasse. Ele trabalhou arduamente na obra de Deus. Ao final da sua trajetória, pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele foi um homem tão usado por Deus, irmãos, um homem que se apaixonou com Cristo. Ele chegou a um certo ponto da vida dele que ele dizia, olha, morrer para mim é lucro. Se morrer para mim é lucro. Eu ainda estou aqui nesse mundo por conta da obra, por conta de vocês, mas o meu desejo é me encontrar com o meu Senhor, com o amado da minha alma. Paulo era apaixonado com Jesus. Paulo teve revelações do Senhor Jesus, amado, muito parecido com o que Moisés teve. Jesus andou 3 anos e meio, 3 anos com os apóstolos, mas com Paulo foram décadas de Jesus apresentando para Paulo. Paulo foi levado até o 3º céu, e lá ele viu coisas que não eram lícitas falar, meu amado. E ele não fala que ele foi, ele diz que alguém foi levado, era ele. Nós vemos na parte de Paulo uma modéstia.
uma humildade, um homem com caráter, com propósito no coração. Ele era um homem preparado para servir. Era um homem que, quando se converteu, ele foi para a região da Arábia, e ali ele teve, segundo os estudiosos, ele teve um período de 3 anos aproximadamente, em que ele teve contato com o Senhor. Olha o que ele fez. Primeiro ele foi buscar o que? A qualificação espiritual. Ele foi buscar experiência com Deus, para pregar depois com ousadia, com intrepidez. Então, eu concordo quando a pessoa fala que Paulo está para o cristianismo o que foi Moisés para o judaísmo, dadas as devidas proporções, porque Moisés, meu amado, é algo incomparável, mas Paulo no cristianismo, ele foi um homem usado pelo Senhor de forma sobrenatural, tá bom, meu querido? Paulo, ele recebia revelações tão grandiosas que o Senhor comunicou para ele a ceia do Senhor. Olha, o que eu recebi do Senhor foi que no dia da ceia, o Senhor pegou o pão, partiu, deu. Ele não estava presente, irmãos. E o Senhor se apresentou para ele e falou como foi a última ceia. Meu irmão, Paulo, ele não vem contando vantagem. Se ele fosse contar das experiências que ele teve com Jesus, amado, nós teríamos inúmeras, incontáveis cartas de Paulo. Deus encontrou nele um homem com o coração preparado para servir. E a chamada dele foi uma chamada de sofrimento. E ele é um vaso por mim escolhido para levar o meu nome aos grandes e poderosos da terra. E eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer, padecer pelo meu nome. A chamada de Paulo não foi de estrela. A chamada de Paulo não foi para ser reverenciado, aplaudido. Meu irmão, Paulo, quando fala da vida dele, ele fala dos açoites, das humilhações, da escassez, da dificuldade, da perseguição. Ele era desprezado até por alguns, questionava o apostolado dele. Vem cá, você não participou da ressurreição de Jesus? Você não estava quando ele foi assunto ao céu? Você não estava no começo? Como você diz que você é apóstolo? Meu amado, Paulo sofreu inúmeras batalhas, mas ele pôde dizer ao término da caminhada: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, faria tudo de novo, passaria por tudo que eu passei novamente, por conta de Cristo, o amado, o desejado da minha alma. Paulo é um exemplo de uma fé contagiante, de paixão, trabalho e serviço na obra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos despertar com a mesma fé, com o mesmo propósito, com a mesma renúncia, com o mesmo coração quebrantado, para sermos canal de Deus neste mundo. Louvado seja o nome do nosso Deus. O menor dos apóstolos. Paulo não somente pregava a grandeza de Cristo aos homens, ele enxergava a grandeza dos apóstolos em relação a si. Embora Paulo não tenha sido chamado inicialmente por Jesus como os demais, todavia ele foi testemunha do Cristo ressurreto que se revelou a ele a caminho de Damasco. Seu ministério foi marcado pelas constantes aparições do Senhor. Ele se apegou a Jesus com todo o seu ser, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Só a eternidade há de revelar a relevância do trabalho realizado na seara de Deus. Meu querido, eu olho para Paulo. Nos nossos dias, amados, Paulo ele é um referencial de conduta, de modéstia. Ele considerava os apóstolos superiores a ele mesmo. Ele se autodenominava o menor dos apóstolos. E nos nossos dias a gente vê tanta gente querendo ser grande, tanta gente querendo ser maior, tanta gente querendo dizer que faz e acontece. Meu amado, a modéstia é uma das maiores características de um homem que de fato teve um encontro com Cristo. Falar da grandeza de Deus, irmãos, é maravilhoso, mas agora reconhecer a grandeza dos outros em relação a nós, amado, tem que ser muito homem de Deus.
O homem de Deus, nós não medimos a sua estatura pelos seus feitos, pelas realizações de Deus na sua vida. Nós conhecemos a grandeza de um homem de Deus, é fora dos holofotes, é fora dos bastidores, é no seu jeito humilde, no seu jeito modesto de ser. Nós vivemos uma geração de pessoas exaltadas, pessoas que até pouco tempo atrás pregavam em congressos, que ele tinha já quase que o monopólio, era carta contada para todos aqueles eventos. Pessoas que vinham dizendo estar com a agenda aberta para pregar por todo o Brasil e falar dos seus feitos, da sua chamada e disputa entre pregadores avivalistas. Eu vejo em Paulo alguém que pregava a grandeza de Deus, mas conseguia enxergar a grandeza dos outros em relação a ele mesmo. Embora ele não tenha sido chamado como os outros apóstolos que andaram com o Senhor, Paulo, ele foi testemunha da ressurreição de Jesus, porque Jesus se apresentou para ele em várias ocasiões, em vários momentos. Até o terceiro céu Paulo foi. Nenhum dos apóstolos de Jesus escreveu algo parecido, meu amado. O ministério dele foi algo impressionante, meu querido. Seu ministério foi marcado por poder, curas, sinais, prodígios, maravilhas. E sabe o que Paulo vai dizer? Que nós devemos considerar os outros como superiores a nós. Eu termino aqui dizendo que Paulo, ele amou a Jesus com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Ele fez uso dos dons espirituais, ele fez uso dos atributos que ele agregou ao longo da vida, o conhecimento, a intelectualidade. Ele colocou tudo aquilo como um esterco por conta da grandeza de Jesus. Meu querido, Paulo não tinha, ele humanamente, ele teria muita coisa que se gabar de contar vantagem, mas ele nunca contou vantagem. Ele sempre foi uma pessoa que considerava os outros como superiores a nós mesmos. Que haja em nós o mesmo sentimento de modéstia, de humildade, de trabalho. E ao término da nossa caminhada, somente a eternidade possa revelar a relevância e abrangência do trabalho que nós realizamos para Deus. Ninguém precisa nos aplaudir, ninguém precisa nos reverenciar, ninguém precisa nos bajular, massagear o nosso ego, porque aquele que prega a grandeza de Deus, ele aguarda ser honrado por Deus nas mansões celestes. Que o Espírito de Deus complete esta mensagem nos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Apostolicidade atual. Nesse tópico nós vamos entender e compreender que o apóstolo, ele continua sim sendo uma realidade nos nossos dias. Por qual razão? Porque é um dom de ministério. E é um dom concedido pelo Espírito para a igreja. Então, nós temos sim os apóstolos nos nossos dias, mas todavia nós precisamos compreender que o apóstolo na atualidade, ele não tem as mesmas atribuições como os apóstolos do colégio apostólico, como nós estudamos acerca dos 12, tá bom, meu amado? Então, o Espírito Santo continua levantando e capacitando homens para liderar, doutrinar, ensinar, fazer discípulos e conduzir a igreja até o dia do Senhor. Ainda há apóstolos, no sentido mais amplo da palavra, alguém que foi enviado a comunicar a mensagem do Evangelho é um apóstolo. De igual forma, são os missionários e evangelistas. Esse termo também pode ser aplicado a outros que se entregam à missão de ir por todos os lugares falando de Cristo. Todavia, há que se ressaltar que o uso deste termo
não tem as mesmas atribuições do colegiado dos apóstolos, que é o grupo dos 12. A função de apóstolo não deve ser confundida com posição ou proeminência em relação aos outros. Eu acho muito bom a gente pontuar aqui, amado, que ainda há apóstolos. A nossa instituição, a Assembleia de Deus, ela não adota esse termo, esse nome, esse título, tá bom? É um nome bíblico, é um texto bíblico, assim como tem o bispo. Nossa instituição não adota esse termo, mas existe sim apóstolos. Não como alguns querem tomar para si, quase que a autoridade, as prerrogativas e as atribuições próprias daqueles 12 apóstolos que andaram com o Senhor, que foram testemunhas. Não de forma alguma, tá bom, meu amado? Então, nós precisamos compreender no sentido mais amplo da palavra. O que é o apóstolo? É alguém que é enviado para comunicar uma mensagem. Então, daí nós temos, por exemplo, o missionário. O missionário ele foi enviado para pregar a mensagem do evangelho. Nós temos também o evangelista. O evangelista, nós podemos enquadrar ele como um apóstolo, porque ele está sendo enviado para comunicar uma mensagem do seu mestre, que é Jesus, a mensagem do evangelho. Então, num sentido generalizando, muitas pessoas, elas se enquadram dentro do termo mais amplo, tá bom, meu amado? No sentido de apóstolo, porque elas estão por vários lugares pregando, falando de Cristo, tá bom? Agora, nós precisamos ressaltar que o uso deste termo, que nós temos de apóstolos, ele não tem o peso como foi o colegiado de apóstolos, que eram os 12 apóstolos, tá bom, meu amado? O que Jesus fez, logo de cara, eles viram Jesus, passaram pelo treinamento 3 anos e meio com Jesus, com aulas práticas e teóricas, não desmerecendo. Algumas instituições adotam o termo de apóstolo, outros já quer ser mais ainda, é pai apóstolo, e por aí vai. Ah, não, eu estou debaixo da autoridade do apóstolo. Não, eu não estou debaixo da autoridade de um comedor de feijão e taioba igual eu não, meu irmão. É pecador. Eu vou colocar debaixo. Isaías diz: ai de mim, miserável homem que sou, homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mano, eu estou debaixo da autoridade de Jesus, irmão. Aí nós vamos pessoas supervalorizando, achando que ser apóstolo é quase que uma divindade, irmão. Isso aí é uma inversão de valor, meu querido. Há pessoas aí que se acham na última bolacha do pacote. Então, o ser apóstolo, no sentido mais amplo da palavra, é alguém que foi enviado para comunicar uma mensagem. Então, nesse sentido, nós podemos chamar o missionário de apóstolo, nós podemos chamar o evangelista de apóstolo e várias pessoas, porque eles estão exercendo, entendeu, o que diz o termo apóstolo. Agora, meu querido, a função de apóstolo, ela não pode ser confundida também com posição, porque muitas pessoas acham que ser apóstolo é uma posição de proeminência muito superior ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao evangelista e por aí vai. Então mexe muito com a questão da vaidade, irmão. Então o apóstolo ele não pode ser enxergado como um cargo, nem como uma posição, ele é uma função. A mesma coisa, nós temos um corpo. Eu tenho a boca que fala, a mão que gesticula, os olhos, ou seja, os pés, tudo trabalha com a perfeita harmonia. Nenhum é mais importante que o outro. Cada um tem o quê? Uma função, uma atribuição, meu querido. Então, o apóstolo, ele é integrante desse corpo de Cristo, que visa o quê? A edificação, a exortação, a doutrinar a igreja, ensinar, fortalecer. Ele trabalha direto com líderes, com pastores. Então, o apóstolo, como é os padrões lá da igreja primitiva, certamente nós não teremos como aquele padrão, principalmente quando se fala o grupo dos 12, tá bom, amado? E eu creio que Deus usa, sim, pessoas nesse ministério, porque ele é um dom ministerial.
mas todavia ele não deve ser encarado como uma posição de proeminência, de destaque em relação aos outros. E não vem com esse besteirol de dizer que está debaixo da visão do apóstolo, não, tá bom, meu amado? Eu estou debaixo da visão do evangelho, estou debaixo da unção do meu Senhor Jesus, tá bom, meu querido? Cuidado aí com essas aberrações teológicas e esses besteirol de gente metida a besta por aí que se autodenominam apóstolos. Apóstolo fora dos 12. Uma vez que o apóstolo é um dom do Espírito conferido à igreja, compreende-se que este dom ministerial não teve o seu fim com o colegiado de apóstolos do Senhor. Paulo e Barnabé figuram entre um grupo de apóstolos que não pertenciam ao grupo dos 12. E é plausível que vários outros apóstolos tenham sido levantados pelo Espírito, a fim de que a igreja fosse edificada pela liderança exercida por esses homens de Deus. Quando nós falamos aqui de apóstolos, há apóstolo fora dos 12, é concebível, porque Paulo e Barnabé, eles eram apóstolos. Alguns levantam a bandeira dizendo que Tiago, o irmão do Senhor, também era apóstolo, porque ele testemunhou a ressurreição, que Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu para ele, tá bom? Então, alguns levantam, mas eu fico aqui com Paulo e fico aqui com Barnabé, que a Bíblia chama eles de apóstolos, Lucas chama eles de apóstolos. Então, há sim apóstolo fora do grupo dos 12. No caso ali, agora eu acredito, porque haveriam outros apóstolos. Jesus vai escrever numa igreja e fala que a igreja colocou aqueles que se diziam apóstolos e não eram porque os encontrou mentirosos. Então nós precisamos compreender que existe o verdadeiro apóstolo e existe aquele que não é apóstolo, que não tem a chamada, mas ele se autodenomina apóstolo. Então nós precisamos o quê? Jesus elogiou aquela igreja, porque a igreja colocou eles à prova, encontrou eles mentirosos. Vem cá, vocês falam uma coisa, que vocês são apóstolos, mas vocês não têm as características de apóstolos. Vocês são mentirosos, vocês são fraudulentos, vocês são impostores e mentirosos. A igreja colocou eles à prova. Eu compreendo, porque o apóstolo, irmão, Pedro vai falar, Paulo vai dizer, olha, a uns deu o Senhor para apóstolos, a outros para profetas, a outros para pastores, a outros para mestres. Então Paulo vai relatando que esses são os dons ministeriais, e ser apóstolo é um dom ministerial, ou seja, é o Espírito Santo agraciando a igreja com alguém que vai exercer esta função para liderar a igreja, doutrinar a igreja, cuidar da igreja, preparar a igreja até a volta do Senhor Jesus. Então, mesmo nos dias de Paulo e Barnabé, eu compreendo que haviam vários outros apóstolos que foram levantados depois do grupo dos 12, tá bom, meu amado? É plausível, é aceitável, nós temos essa compreensão, porque se trata de quê? Da ação do Espírito Santo, pegando homens que outrora eram problemáticos, como Paulo, como Pedro, e transformando esses homens em uma bênção para a igreja. Porque esses homens exerceram liderança, esses homens tiveram autoridade. Não é todo apóstolo que é literário. Em que sentido? Que produziu escrito. Por exemplo, Mateus era apóstolo, João era apóstolo. Nós temos aí, João escreveu 4 cartas, Mateus escreveu 1. Agora Lucas e Marcos, eles não eram apóstolos não, tá bom, meu querido? Então nós vamos ver Pedro escreveu, Tiago escreveu. Então nós vemos apóstolos literários, mas também apóstolos que não escreveram, ou pelo menos não se tem conhecimento. Então nós vamos compreender que Deus usou estes homens e continua usando para edificar, exortar, conduzir e liderar a igreja do Senhor até o dia do arrebatamento. Amém, querido? Glória a Deus. Muito mais do que a função ou título é o trabalho
que a pessoa presta como de um apóstolo. Não devemos nos apegar a títulos, mas sim no trabalho que devemos realizar para a obra de Deus. O ministério apostólico atual. Muito embora nossa instituição não adote o uso deste termo, é preciso pontuar que os apóstolos do Senhor lideraram e doutrinaram a igreja em tempos de escassez e perseguição de todos os lados. É razoável afirmar que um pastor presidente de ministério exerce hoje uma liderança muito similar com a dos apóstolos. Assim, apóstolos em nossos dias, pois esta função é, antes de tudo, uma dádiva de Deus à sua igreja. Quando nós falamos do ministério apostólico nos nossos dias, meu amado, é claro que existe sim homens que o Espírito Santo levantou para exercer o trabalho de apóstolo. Embora a nossa instituição, Assembleia de Deus, ela não adote esse termo, essa nomenclatura de apóstolo, e isso não quer dizer que nós não tenhamos em nosso meio pessoas que atuam como apóstolo. Por exemplo, o pessoal da igreja presbiteriana, quem eu conheço, do qual já fui membro, lá eles adotam o termo de bispo. É o bispo que vai coordenar pastores. Outras instituições poderão usar o termo de apóstolo, mas a nossa instituição não adota esse termo. Todavia, isso não significa que nós não tenhamos no nosso meio pessoas que foram levantadas pelo Espírito Santo com a unção, com a liderança de um apóstolo. Aqui eu faço uma colocação, embora nós não usamos esse termo, mas eu compreendo que o pastor presidente de ministério, que é vocacionado por Deus, chamado por Deus, que chegou onde chegou, porque Deus o colocou, ele exerce uma liderança muito própria de um apóstolo, porque os apóstolos, eles tratavam com o quê? Eles consagravam pastores, consagravam presbítero, separavam diácono, separava bispo. Então, o apóstolo, ele exercia uma liderança na hierarquia superior aos outros, mas ele não se exaltava e vangloriava. Nós vamos ver ali os apóstolos, meu amado. Eles compreendiam que eles estavam exercendo uma tarefa. Ali não era status de grandeza, tá bom, meu amado? Mas era o serviço prestado. Então é razoável nós compreendermos que os pastores presidentes, eles exercem uma liderança muito similar, muito parecida com a liderança exercida pelos apóstolos. Então nós compreendemos que há sim apóstolos dentro da Assembleia de Deus, pessoas que o Espírito Santo capacitou para liderar, para estar à frente da igreja, para doutrinar, para exortar, para edificar, para aplicar a sã doutrina, o zelo das Escrituras, e estão exercendo um trabalho maravilhoso, e teremos apóstolos tanto na Assembleia de Deus como fora dela, porque a igreja ela ainda está na terra. E antes que ela seja retirada dessa terra, o Espírito Santo há de levantar muitos outros homens com a liderança muito parecida com a liderança dos apóstolos lá dos tempos bíblicos. Eles não têm as mesmas prerrogativas e as mesmas atribuições dos 12, tá bom, meu amado? Mas que nós temos apóstolos dos nossos dias, isso temos. Glórias ao nome do nosso Deus. Encerramos aqui mais um estudo da palavra de Deus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero pedir a você, meu amado, que tem o meu telefone no rodapé. Se você desejar esse material, gostaria que você me entrasse em contato nesse telefone, meu WhatsApp. Eu quero compartilhar esse material com você. Mas eu estou com a visão, com um projeto de 300 pessoas. 300 pessoas que Deus irá levantar para nos abençoar
tanto com oração como com recursos, para que nós possamos dar continuidade a esse projeto. Nós estamos fazendo live todo domingo, 9 horas da manhã, ministrando a escola bíblica. Nesses tempos aí de pandemia, muitos irmãos têm participado da escola bíblica dominical ao vivo. Estamos fazendo live às sextas-feiras, falando acerca da volta de Jesus. Então nós queremos ampliar esse projeto. Nós queremos alcançar mais pessoas, mas para isso eu preciso tanto da sua oração quanto do seu apoio também com recursos, meu amado. Eu sou sozinho aqui para gravar, produzir, editar, escrever, compartilhar, para dar algum suporte a alguns irmãos que me procuram. Isso demanda muito tempo, muita dedicação e equipamento, recursos. Eu preciso do seu apoio. Se você compreende que esse projeto ele é de Deus, eu gostaria que você se apresentasse e falasse: irmão Mauro, eu quero fazer parte do grupo dos 300, porque 300 pessoas nos ajudando, irmão. Nós temos 25 mil pessoas no canal. Eu não quero que 25 mil se apresente, porque vai ter muito mais do que eu preciso, mas eu quero ter o necessário para que eu possa prosseguir com esse projeto e me dedicar plenamente a esse projeto. Está aí o meu telefone. Se você deseja receber esse material, eu vou te dar as diretrizes de como você fazer parte do grupo dos 300 e semanalmente eu estar compartilhando esse material com você. Amém, meu amado? Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais esse estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Meu Deus amado, levanta no nosso meio homens, ó Pai, com habilidade, competência, como o Senhor fez com Paulo, com os apóstolos do passado, que vão exortar, edificar, consolar, doutrinar a tua igreja até o dia que o Senhor vier por sobre as nuvens. Usa-nos, ó Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Levanta nesta geração homens apaixonados com a palavra, homens que têm zelo pela palavra, homens com a capacidade de liderança, como o Senhor já fez, meu Deus, em vários momentos da história da fé cristã. Usa-nos, ó Pai, segundo a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, você lembra? Eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Que em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens, a encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.